eu trouxe 7 passos, né, importantes aí para vocês se vestirem bem gastando pouco, porque sim, é possível, tá? Eu sei que muitas de nós, né, a gente foi levada a acreditar ao longo da nossa vida que para se vestir bem, a gente precisava gastar muito dinheiro com roupas, né? Na verdade, se vestir bem é dom, porque a gente tem que nascer sabendo, porque como a gente faz isso todos os dias, subentende-se que é algo que a gente precisa nascer sabendo. Mas assim como cozinhar é uma coisa que a gente faz todos os dias, gente, andar, a gente precisou aprender a andar, ler, precisou aprender a ler, a escrever. Só que existe uma cultura em volta do vestir que diz pra gente, o senso comum diz que para se vestir bem, tem que nascer com um dom. A gente tem que nascer com o chip do bom gosto e que é algo que a gente precisa nascer sabendo. E a verdade é que não é nada disso, né? Existe técnica, existe conhecimento e qualquer pessoa consegue aprender a se vestir melhor. Por quê? Porque existe técnica. Existe técnica para te ajudar a entender como combinar peças de diferentes estilos, como combinar texturas, como combinar cores, como harmonizar a nossa silhueta, como valorizar uma determinada parte do nosso corpo, como ressaltar ou até amenizar uma outra parte que a gente não quer chamar tanta atenção. Então, para tudo isso, gente, existe técnica. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, aqui, ó, a gente vai já para o nosso primeiro passo, que na verdade, aqui tá escrito 6, mas tá errado, tá, gente? Na verdade, é o passo 1. Como que a gente aprende a se vestir bem? E depois eu vou dar algumas tarefas práticas que você pode começar a aplicar hoje, tá? Aí no seu guarda-roupa, nas suas compras futuras. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns passos práticos. Mas o primeiro item de todos, gente, como que a gente consegue se vestir bem gastando pouco? Primeiro de tudo, reduzindo margem de erro. Porque quando você compra certo, quando você compra exatamente aquilo que você vai usar, você já está economizando. A verdade é que muitas mulheres gastam muito e não se sentem bem vestidas. Mas por quê? Porque a margem de erro nessas compras é muito grande. E quando eu digo erro, é o erro de comprar roupas que depois não sabe como usar. Então, se você comprou uma blusa que você não sabe como combinar, esse é um erro. Ou você comprou uma peça que não combina com nada daquilo que você tem. Isso é um erro. Comprou uma peça que não valoriza o seu corpo. Toda vez que você veste, você não se sente bem. É um erro. Esses erros, como que a gente diminui? Como que a gente reduz essa margem de erro? Através de conhecimento. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui agora comigo experimentam uma peça de roupa, a roupa não valorizou, ou chega em casa, não valorizou, não vestiu, não consegue usar, a gente acaba achando que o problema é do quê? Do nosso corpo, enquanto não é nada disso. Na verdade, se trata de uma modelagem ou um tecido que não foi feito para as suas proporções físicas, para atingir o efeito que você deseja na sua silhueta. Então, através desses conhecimentos, a gente consegue reduzir a margem de erro. Porque se a gente pegar, me contem aqui se isso já aconteceu com vocês, né? De comprar uma peça de roupa e depois ficar lá guardada, você dá embora com etiqueta ou ainda tem peças com etiqueta no seu guarda-roupa, ou tem peças que você comprou para usar uma única vez, para um evento, para uma ocasião específica, porque muitas mulheres acreditam, como não sabem se vestir, acreditam que se vestir bem é comprar roupa, né? É ter roupa nova. Então, ela só está bem vestida se ela está num look novo. Aí depois, como ela não sabe como desmembrar aquela peça, não sabe como combinar aquela peça de formas diferentes, ela, quando tem uma nova ocasião, acaba tendo que comprar uma roupa nova, que depois também não conecta com nada daquilo que ela já tem. Então, isso também já aconteceu com vocês? Coloque aqui, sim, se já aconteceu, de vocês também comprarem uma peça de roupa e usar sempre da mesma forma. Isso, gente, é um outro problema, porque além do erro, né, que é aquele de peças que realmente você não consegue usar,
porque não tem nada a ver com você, porque não te valoriza, porque você não se sente bem com aquela peça, esse é um erro muito grande e que tem, né, um valor muito alto. Se você fizer uma conta rápida das peças que você tem paradas aí no seu guarda-roupa, com certeza é menor do que o valor de uma consultoria, onde você vai aprender como usar essas peças, e inclusive aquelas que realmente não tem nada a ver, nunca mais comprar e não cometer mais esse erro. E, inclusive, gente, a maioria de vocês, eu tenho certeza, eu podia entrar aí na casa de vocês, principalmente quem não é consultora, né? Eu tava vendo que tem alunas aqui da escola, quem é aluna da escola, coloca aqui para mim, #AlunasPro, que eu quero saber. As nossas alunas incríveis estão sempre por aqui também. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender, que se você não tem nenhum conhecimento de consultoria, se você tem essa dificuldade, com certeza a quantidade de peças que você tem aí no seu guarda-roupa hoje é superior até de uma formação em consultoria de imagem, que você pode aplicar em você e depois ainda trabalhar e rentabilizar através desse conhecimento. Então, não ter o conhecimento é, assim, um dos grandes motivos para a maioria das mulheres gastarem muito e não se sentirem bem vestidas. Primeiro ponto de tudo é reduzir a margem de erro. Se você começa a comprar exatamente aquilo que você vai usar, você está tendo um retorno, uma economia muito grande. E se você consegue usar várias vezes a mesma peça em diferentes combinações e em diferentes ambientes, o que acontece, gente? Você ganha. Você tem o retorno daquele investimento daquela peça. Então, aquela peça deixou de ser um gasto e passou a ser um investimento na sua imagem pessoal. Esse é o primeiro ponto de todos. Quer se vestir bem gastando pouco? Adquira conhecimento para entender como combinar melhor as peças que você tem, como combinar em diferentes ambientes. Aprenda também o que tem mais a ver com o seu estilo pessoal, com o seu estilo de vida, que faz sentido nos ambientes que você frequenta, e também entender, gente, quais são as peças, né, que realmente vão te ajudar a transmitir tudo aquilo que você deseja e valorizar o seu corpo, porque é super possível se vestir bem independente do peso. Tanto que as meninas que participam do curso aprendem todas as técnicas e conseguem vestir todos os tamanhos de manequim, conseguem vestir clientes de diferentes proporções físicas, com diferentes pesos visuais, diferentes biotipos. E, gente, usando um conhecimento que ele não vai limitar, ele não vai padronizar, ele vai trazer soluções para aquela cliente conseguir se vestir bem. E, inclusive, a consultoria de imagem que transforma é essa que traz soluções, que não limita, que não traz regras, mas que ajuda a cliente a se vestir bem, independente do seu corpo. Isso, sabe, eu tenho um privilégio muito grande de hoje estar contribuindo na ampliação do mercado de consultoras que realmente vão transformar, que vão ajudar suas clientes a usarem tudo aquilo que elas desejam e que não vão limitar essas clientes, dizendo, isso pode, isso não pode. Não, existe forma, existe técnica, e esse é um grande diferencial de uma consultora que traz soluções, porque não adianta a gente falar só sobre modelagens e a gente falar sobre proporções físicas se a gente não entende a unidade primária da roupa, que é o tecido. Então, é essencial ter esse conhecimento de tecido, porque até a modelagem que não é tão indicada para nossa cliente, a gente consegue ajudar ela a usar, caso ela queira, se a gente souber escolher os tecidos, porque a peça errada no tecido certo, a gente pode conseguir usar. Agora, a peça certa, se ela tiver no tecido errado, a gente não vai se sentir bem com ela. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos lá, então. Além, né, de reduzir a margem de erro, que é um ponto muito importante para você começar a se vestir bem gastando pouco, é você saber comprar as peças que vão te valorizar, que tem a ver com a sua imagem, né? Porque, gente, se vestir bem é
aprender e entender o que faz sentido para você, o que valoriza o seu tipo físico, entender o que você está comunicando através daquilo, onde usar, o que usar e como combinar. Isso é se vestir bem, é saber fazer essa coordenação de peças de forma harmônica no seu look. Agora, além disso, né, então se a gente já pulou esse passo, se a gente já tem esse conhecimento, uma coisa que é muito importante vocês terem sempre, gente, a clareza daquilo que vocês têm no guarda-roupa de vocês. Quem aí já se deparou com uma peça de roupa em um momento de fazer uma arrumação ali no guarda-roupa, foi lá, olhou e viu que tinha uma peça que não tinha, assim, que não lembrava nem que tinha comprado, que faz um tempão que não usava, e é até uma peça bacana, uma peça interessante. Isso é muito comum, tá? Por quê? Não tem aquela história de quem não é visto não é lembrado? Longe dos olhos, né? É longe dos olhos, longe do coração. Então, é importante que você visualize, que você conheça tudo aquilo que você tem no seu guarda-roupa. Porque um outro grande motivo para as pessoas não se sentirem bem vestidas, apesar de terem muitas peças, um volume muito grande de peças, é o que, gente? Comprar peças muito parecidas. Ou, por não lembrar que tem aquelas peças, acaba, por exemplo, na época, na necessidade de um evento, acaba indo e comprando mais roupa, sendo que tem uma peça ali que já está no seu acervo, que já está no seu guarda-roupa e que você pode usar, combinar de uma forma diferente que consiga atender a necessidade daquele evento, daquele dress code. Então, é essencial conhecer exatamente tudo aquilo que você tem. Então, uma lição de casa aqui para vocês, tá? Façam o inventário de guarda-roupa de vocês. É muito bacana, é muito importante. Você realmente setorizar, né? Ter uma ideia dos setores do seu guarda-roupa, quantas peças você tem de cada modelo. Então, blusas, blusa de manga longa, blusa de manga curta, blusa de alça, camiseta, camisa, setorizar realmente e ter isso no papel, tá? Isso é muito bacana, é um baita de um exercício e faz, gente, com que a gente tenha consciência, sabe do quê? De quais são os setores que a gente tem uma quantidade maior de peças, onde a gente tem um excesso e onde a gente tem as faltas. Porque é muito comum, esses dias mesmo, eu fiz um post lá no Instagram perguntando quais eram as peças que vocês tinham em maior quantidade. E sabe o que a maioria das pessoas responderam? Que eram calças e as meninas que usam saias eram saias, né? Poucas disseram que eram outras peças, né? Numa porcentagem, a grande maioria disse que tinha mais partes de baixo. Então, 80% disse que tinha mais partes de baixo. Só que na construção de um guarda-roupa versátil, para você conseguir de fato economizar e se vestir bem gastando pouco, é importante que você invista mais em partes de cima, não só em blusas, mas também em terceiras peças, coletes, blazers, jaquetas, porque o olhar do espectador, gente, ele tá, ó, onde? Aqui, mesmo que a gente esteja presencialmente, né? Aqui eu tô dentro desse quadradinho aqui, óbvio que a parte de cima é o que vai marcar mais, sempre, né? Para a audiência. Mas mesmo no nosso dia a dia, no presencial, o que a gente faz, né? A gente fixa mais no rosto da pessoa. Então, essa parte aqui superior, a gente acaba fixando mais. E se a gente repetir, por exemplo, se eu repetir a semana inteira essa blusa amarela, não é porque ela é amarela, ela podia ser branca, ela podia ser preta. As pessoas iam notar que eu estou com a mesma blusa todos os dias. Agora, eu estou usando uma calça que é roxa. Se eu souber fazer combinações diferentes, eu tenho absoluta certeza, tá? Porque eu já fiz esse teste. Pouquíssimas pessoas iam notar que eu estava com a mesma calça. Porque se você sabe combinar,
diferentes cores, partes de cima, trazer elementos aqui, acessórios que chamem mais atenção. Se você sabe mudar a proposta da mesma calça, então um dia tá com um sapato que dá uma proposta diferente, isso também muda. Usar terceiras peças também para mudar a proposta do look. Então, tudo isso eu consigo fazer se eu tiver uma quantidade maior de partes de cima. Pegaram o ouro, vocês entenderam aqui? Isso, gente, é essencial para vocês se vestirem bem gastando pouco. Ter as peças que vão ajudar vocês a fazer mais combinações. E eu sei, Cá, mas por quê? Que se a gente fixa mais a parte de cima, por que a maioria das mulheres compram mais partes de baixo do que partes de cima? Eu tenho essa resposta, né? Gente, já fiz muita consultoria nessa vida, já identifiquei muitos padrões, né, dentro desses consumos que não ajudam mesmo a gente a se vestir bem e a conseguir versatilizar tudo aquilo que a gente tem. Um dos grandes motivos é porque comprar a parte de baixo é mais difícil, não é? Me digam aqui se vocês acham mais difícil comprar a parte de baixo. Por quê? Porque tem a questão do quadril, tem a questão das modelagens, é uma peça mais cara, então, querendo ou não, como é uma peça mais difícil, é uma peça mais cara, a maioria das pessoas acham, se eu investir bem em boas calças, eu vou estar me vestindo bem. Só que isso faz com que você tenha muitos volumes e poucas peças que coordenam entre si e que traz, né, realmente mais interessância. Eu adoro falar essa palavra porque ela não existe, mas eu adoro, porque eu acho que ela faz muito sentido, né, mas ela deixa a nossa imagem mais interessante, que é quando a gente sabe coordenar bem as peças e a gente consegue, né, dar uma proposta nova e dar a impressão, mesmo que com poucas peças, que a gente tem muitas. Mas é por quê? Porque você está escolhendo as peças de forma estratégica, não só daquilo que você vai usar, mas entendendo qual é a proporção de peças do seu guarda-roupa que vão te ajudar a ter mais looks. Então você passa a comprar menos. É muito comum dentro do workshop, né? Porque hoje o curso de formação tem também um programa de desenvolvimento de estilo pessoal, que na verdade é um outro curso à parte, que tem uma dinâmica diferente, que é o foco é trabalhar a sua imagem pessoal. E lá, além, né, de ter todo esse passo a passo, a aluna também faz o inventário, ela faz a projeção de imagem, ela faz tudo isso, tem a parte prática, que é a de técnicas de montagens de looks. E a maioria das alunas relatam isso. Nossa, eu nunca usei isso. Eu nunca pensei em usar isso, mas olha, ficou tão lindo, eu amei. Nossa, eu descobri que eu tenho muitas roupas. Eu achava que não tinha, reclamava que não tinha roupa. Agora eu percebi que eu tenho muitas. Mas por quê? Porque entende qual é a proporção do guarda-roupa, então passa a investir melhor naquilo que vai ajudar ela a versatilizar o que ela já tem e aprende a fazer essas combinações, usando essas técnicas para trazer uma carinha nova para aquelas peças antigas que você já tinha. Então, o primeiro passo para alcançar esse objetivo final é fazer o inventário. Então, conheça o seu guarda-roupa. Essa matemática, gente, ela é fantástica, porque traz uma clareza muito grande de onde a gente tem excesso, onde a gente tem falta, onde a gente precisa parar de gastar dinheiro à toa, porque já tem muita peça ali, e onde você precisa investir mais o seu dinheiro. Tá vendo que isso é economia? Isso vai te ajudar a se vestir melhor e você vai comprar menos a partir de agora? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto também, até eu dei uma entrevista esses tempos atrás, agora esse ano para a Band Mulher, e eu falei, né, a respeito de uma técnica que a gente usa dentro da consultoria de imagem. E a entrevistadora ficou surpresa, né, com a dica, né, que eu falei a respeito. O tema era exatamente esse, era como se vestir bem gastando pouco e evitar as compras desnecessárias. E aí eu disse que um exercício, né, muito importante da gente fazer é mentalmente, na hora da compra, a gente pensar em pelo menos no mínimo 3 looks, no máximo 5, mas no mínimo 3 looks
que a gente vai conseguir fazer com aquela peça, coordenando com as peças que a gente já tem em casa. E, gente, isso é mágico. Isso é um hábito que depois que você cria, ele é para a vida e faz a gente, assim, ó, nunca mais comprar peça e deixar ela parada no guarda-roupa. Por quê? Porque você já sabe como que você vai usar aquilo ali. Então, isso vai fazer você economizar demais, porque só entra uma peça que já vem para combinar com aquilo que você já tem. E na hora ela falou, nossa, que dica interessante, que bacana essa visão. E, gente, esse é um conceito básico dentro da consultoria de imagem. E que vocês podem aplicar aí para conseguir esse tipo de resultado, certo? Só que a gente não tem como conseguir fazer essa montagem de looks mentalmente se eu não sei o que eu tenho em casa, não é? Faz sentido para vocês? A importância de conhecer tudo que você tem. Se você não conhece, você não consegue fazer. Além de, cara, mas é porque eu não sei as técnicas de montagem de looks, tá? Ok, tem esse ponto. Mas hoje, se você soubesse as técnicas de montagem de looks, você já sabe tudo que você tem no seu guarda-roupa? Então, isso é um ponto muito importante e que vai fazer vocês economizarem demais, demais a partir de agora. Tá bom? E, gente, isso é importante, tá? Vocês terem essa clareza que ter essas peças em maior quantidade pode ser um dos motivos para vocês terem essa sensação de ter muito volume e de gastarem muito com roupa e nunca se sentirem bem vestidas de fato. Esse é um hábito que a gente precisa mudar, viu? Essa proporção aí tá errada. 2. Anotando tudo que você precisa comprar, né? Então, se você já tem o seu inventário, você já sabe o que você precisa comprar. Eu vi que, de fato, eu tenho poucas blusinhas com manga. E eu não me sinto tão bem com blusinha de alça. A minha região é quente, então eu tenho 30 calças, mas tenho um número muito pequeno de blusinhas de manga. Então você vai colocar lá, eu não tenho camisas, e faz sentido dentro do meu estilo, faz sentido. Então você vai fazer as anotações das peças que vocês precisam aí adquirir no guarda-roupa de vocês, tá bom? E por que ter uma listinha de compras é muito importante? Porque você compra exatamente o que você está precisando. Lembra que eu falei da questão de comprar errado, de reduzir a margem de erro? Um dos motivos para vocês terem muitos excessos em algumas partes e poucas peças que vão ser úteis, ou sentir que não tem roupa para todas as ocasiões, às vezes é por comprar peças muito parecidas. Então, mapear tudo isso, entender tudo isso e ter ali em mãos no que você de fato precisa investir, vai fazer com que vocês diminuam a margem de erro e não só diminuir a margem de erro, mas que vocês também, a partir de agora, comecem a manter o foco, porque também um dos grandes motivos para a gente gastar muito, para muitas mulheres terem muito volume, gastam horrores com roupas, só que não se sentem bem vestidas, o fato de não ter essa clareza. Aí a hora que vai às compras, vê uma peça, achou bonito, compra. Viu uma peça, achou barato, compra. A vendedora falou que estava usando, compra. A influenciadora postou uma peça, compra. A K postou um vídeo de tendências, vai lá e compra. Só que, na verdade, não é necessariamente aquela peça que você está precisando. Esse hábito de anotar tudo que você precisa comprar é muito importante. Por quê? Eu vi aqui que a K postou um vídeo de calças tendências. Mas Deus me livre, eu já tenho muitas calças. Eu não vou comprar calça agora, eu não estou precisando de calça. Na verdade, eu estou precisando de um colete, ou eu estou precisando de uma blusa, eu estou precisando de um blazer. Então, você vai entender e ter clareza daquilo que efetivamente você precisa comprar. E você vai passar a economizar, porque você vai ter o foco naquilo que você precisa, e não naquilo que é bonito. Porque às vezes é bonito, só que aí vai ser mais uma calça que você não tem blusas para combinar, que você não tem os acessórios que você precisa, não tem o sapato ali que vai te ajudar a versatilizar o que você já tem. Então, faça uma lista de compras, tá certo? E agora,
nosso ponto 3. Aprenda a comprar pela internet. Eu sei que esse é um tema sensível, né? Essa semana eu postei um vídeo, inclusive, e muitos de vocês falaram: eu tenho medo de comprar, porque o meu carrinho fica cheio nas lojas virtuais, mas eu tenho medo. Eu vou falar a respeito de alguns pontos que são importantes para diminuir a margem de erro. E hoje em dia também, os sites estão com umas políticas de trocas muito bacanas que vale a pena vocês fazerem alguns testes. Mas o primeiro ponto para diminuir também esse erro e essa insegurança é você saber as suas proporções, o seu tipo de corpo, as modelagens que mais vão te valorizar. Esse é o primeiro passo, porque não adianta a peça ser linda, só que depois não vai conseguir o efeito que você deseja na sua silhueta com aquela peça. Então, primeiro ponto, lembra? Conhecimento, mas também autoconhecimento, né? A gente, como já diziam as nossas mães, nós não somos todo mundo. Então, de fato, não é tudo que vai ficar bom na nossa amiga, que vai ficar bom em mim, que vai ficar bom na vizinha, que vai ficar bom em você. Isso é um fato. E então, você ter esse autoconhecimento é essencial. Esse é o primeiro ponto. Entender o que você quer valorizar, o que você não gosta de destacar e que você quer amenizar, quais são as modelagens que mais conseguem o efeito que você deseja. Aí a gente já elimina um monte de coisa que você pode comprar e não conseguir usar depois. E aí não tem nada a ver com o fato de ser pela internet ou não, né? Porque pode acontecer isso presencialmente também se você não tem o autoconhecimento. Mas partindo desse ponto de ter o autoconhecimento, uma coisa muito importante: tirar as suas medidas. Eu vivo recebendo, mas essa peça que você tem, qual a numeração que você pediu? Quais são as suas medidas? Não interessa as minhas medidas. Não interessa qual a numeração que eu pedi. Você quer comprar essa peça? O que vai contar são as suas medidas e você comparar com as medidas da peça, porque nós temos medidas diferentes. Então é muito importante. Eu compro só baseada nas medidas. Eu olho as minhas medidas e olho as medidas de cada peça. E, gente, é muito raro eu ter que fazer ajuste em alguma peça. Vocês veem aqui no canal, essa semana teve uma peça que eu pedi errado, mas foi por causa do tecido, do tipo de tecido. E eu morro de medo de peça que tem elastano. Eu não gosto de peças apertadas, ajustadas demais, e eu pedi num tamanho maior. E aí eu vou ter que fazer algum ajuste, mas nesse caso eu até prefiro. Só que eu não confiei na medida. Se eu tivesse confiado, teria dado certo. Eu poderia ter pedido um tamanho menor e teria ficado excelente. Então, isso é um ponto muito bacana, muito importante, que faz muito sentido vocês terem aí isso em mente, tá bom? Esse é um ponto muito bacana e que dá para reduzir também aí essa insegurança de comprar pela internet. Ver o review. Normalmente os sites hoje em dia, embaixo, né, sempre tem o review ali daquela peça. Não só você vê a descrição de tipo de tecido, né, essas coisas mais técnicas e medidas, é importante você ir lá, se tiver peças da peça, você consegue ver o tipo de caimento, se a pessoa estiver vestida, você vai ver como que essa peça vai cair no corpo, você vê o tipo de acabamento. Então, ir ali e conferir os reviews das pessoas que já compraram é show, tudo de bom. Eu sempre faço isso. Mas e quais são as vantagens, né, de comprar online? É justamente vocês fazerem o seguinte. Vocês precisam, gente, começar a entender que a internet ela vai trazer algumas oportunidades. E a gente sabe, existe uma variação de preços muito grandes. E a moda, gente, hoje em dia, principalmente no Brasil, ela não é barata. Então a gente sabe que a barreira preço, ela é uma barreira grande também, nesse sentido de você conseguir ali uma peça com corte bacana, com tecido bacana, com caimento bacana. Você consegue, através da internet, conseguir alguns sites, por exemplo, a Daft, a Post House, que ela reúne ali várias marcas. Hoje em dia, até, por exemplo, as lojas americanas trabalham no conceito de... Ela não vende só peças da loja,
tem um nome isso, mas ela tem vendedores ali dentro das lojas americanas. A Magazine Luiza também funciona nesse formato, e as lojas americanas vendem marcas que são muito bacanas e de uma qualidade muito boa e com algumas oportunidades de preço que são mais vantajosas e que às vezes a gente não encontra em lojas físicas. A mesma coisa a Daft, né? A Daft tem várias marcas que vendem ali dentro do e-commerce e que você consegue encontrar oportunidades muito bacanas. Além desses e-commerces, também tem a questão dos grupos de Facebook, dos brechós online, do Enjoei, né? Que vocês podem também encontrar peças de qualidade, de marcas bacanas, que tem a ver com o seu estilo e que você pode também encontrar excelentes oportunidades para realmente reduzir o custo na hora da compra. Isso é um fato. Então, a gente tem que usar as técnicas de consultoria de imagem, a gente tem que saber exatamente tudo aquilo que a gente tem, só que a gente também pode usar esse recurso da internet para buscar melhores oportunidades. Hoje, a gente tem aqui também muitas lojistas, muitas alunas que têm brechó, muitas seguidoras também que têm brechó aqui online. Pode ali ter dentro, né, dos seus produtos excelentes oportunidades para você conseguir encontrar as peças que você deseja de um preço menor. Além disso, dentro da internet também, o que hoje a internet facilitou? Não só facilitou o acesso a essas condições, promoções especiais que fazem, né, com que a gente, de fato, consiga encontrar algumas oportunidades aí que são mais vantajosas que em espaços físicos. A internet também facilitou a busca, né, e você cortar alguns intermediadores e você conseguir comprar direto do fabricante. Essa também é uma forma de comprar boas peças em um preço menor, porque se a gente parar para pensar, né, quando a gente compra um produto final de uma loja que vende várias marcas, tiveram vários atravessadores ali para que aquela peça chegasse naquele valor. Por isso que também a moda acaba sendo algo muito caro hoje no Brasil, porque aí tem o fabricante, aí depois tem o representante da marca, aí tem o lojista que tem os custos com espaço físico, com vendedoras, com tudo mais. Então, se você consegue comprar direto do fabricante, essa é uma excelente forma de você conseguir comprar bons produtos em um valor menor. A gente está indo aqui, né, para o nosso quinto passo, que é usar acessórios, aprendendo a usar o círculo cromático. Não só os acessórios, né, aprender a usar acessórios, conseguir colocar elementos para versatilizar, para dar uma carinha diferente para o seu look, porque, gente, um sapato, ele pode mudar completamente a proposta do mesmo look. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. A gente tá com um vestido de malha basicão, um vestidinho preto. Se eu coloco um tênis branco, eu já tenho um look mais casual. Se eu coloco um escarpão, eu posso conseguir um look mais elaborado. Se eu incrementar com acessórios, esse look que já tá com o sapato mais elaborado, eu vou deixar ele mais elaborado ainda. E eu já crio uma proposta completamente diferente da que tá com o tênis branco e que eu posso buscar acessórios que vão conversar com essa pegada mais casual. Então, entender como inserir os acessórios para mudar a proposta do look é uma forma assim que multiplica os nossos looks e faz com que a gente realmente consiga otimizar tudo aquilo que a gente já tem. E o outro ponto é aprender a usar o círculo cromático, porque um dos grandes motivos para a maioria das mulheres não conseguirem usar todo o potencial das peças que tem, inclusive dos acessórios, é o fato de não saber combinar as cores no look. E, inclusive, essa semana eu coloquei lá para vocês qual a maior dificuldade de vocês na hora de se vestir. Gente, mas veio uma quantidade gigantesca de gente falando cor, 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 cor. Eu nem respondi toda a caixinha, porque estava todo mundo falando a mesma coisa. Então, assim,
aprenda a usar essa ferramenta. O círculo cromático, ele traz uma segurança para nós muito grande na hora de fazer combinações harmônicas. De fato, aprender a usar o círculo cromático e a combinar cor com cor vai fazer com que você multiplique as peças do seu guarda-roupa e, consequentemente, você pare de comprar, ou que você realmente consiga extrair o máximo ali daquilo que você já comprou ou que você vai comprar. Então, você usa todo o potencial daquela peça a partir do momento que você sabe usar, combinar cor com cor, tá bom? Então, esse é um ponto extremamente importante. Aqui no canal tem inúmeros vídeos também já explicando, ensinando vocês como usar o círculo cromático. Então assista também, faça, né, as combinações, tente aí ousar um pouquinho nas suas combinações, vai fazendo alguns pequenos testes, começa combinando um sapato com uma blusa, fazendo uma harmonia, e vai inserindo aos poucos essas técnicas, né, do círculo cromático, porque com certeza vai fazer com que vocês consigam economizar mais, porque vocês vão ter mais possibilidades dentro daquilo que vocês já têm e vão sentir a necessidade de comprar menos. E agora aqui a gente tem o 6, que é o quê? Trabalhando o nosso senso de estilo. Todas nós temos algumas preferências, todas nós temos aquelas peças que fazem o nosso olhinho brilhar, né? Que faz com que a gente se sinta bonita, com que a gente se sinta poderosa. Então, identificar quais são essas peças, mapear isso e ir desenvolvendo e refinando o seu estilo ao longo do tempo é muito bacana mesmo. E que faz todo sentido vocês começarem a partir de agora. E hoje eu coloquei uma caixinha e, por incrível que pareça, muitas de vocês perguntaram como descobrir o meu estilo. Então, existe técnica também dentro de um processo de consultoria de imagem. Existem algumas ferramentas que ajudam a gente a identificar os seus estilos predominantes, mas que você não vai ficar presa a esses estilos apenas. Você também recebe um direcionamento de quais outros estilos você pode trazer elementos e adaptar para o seu estilo para que você consiga se sentir uma mulher mais bem vestida, de acordo com o seu desejo de imagem. Então, fazer esse trabalho de desenvolvimento de estilo pessoal usando uma metodologia, gente, faz toda a diferença e realmente ajuda você a se vestir bem gastando pouco. Por quê? O fato de muitas mulheres terem muitas peças no guarda-roupa e sentirem que nunca tem nada, às vezes comprar só peças de um estilo, um único estilo, e aí você não consegue ter peças para versatilizar tudo. E a gente entende que todo guarda-roupa versátil, ele precisa ter alguns estilos clássicos dentro desse guarda-roupa para que a nossa cliente possa ter roupa para todos os estilos. E não só isso. A nossa cliente, né, e todas nós precisamos ter mais de um estilo no guarda-roupa. Então, é um grande mito achar que, para eu ter uma assinatura de estilo, para eu ser uma pessoa bem vestida, eu tenho que ter um único estilo. Enquanto é exatamente o oposto. Você precisa conseguir transitar por diferentes estilos para conseguir ter roupas para todos os ambientes e se sentir bem vestida em todos eles. Então, fazer esse trabalho de senso de estilo, né, que é algo que se inicia dentro de um processo de consultoria de imagem, mas que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos e que a gente vai fazendo adaptações de acordo com o nosso estilo de vida ou com mudança de projeção de imagem, a gente consegue sempre se sentir bem vestida. E independente, né, se as roupas são caras ou não, independente de você ter que ficar comprando roupas novas o tempo todo para se sentir bem vestida. Fez sentido para vocês? Gisele perguntou que é mais cheinha e posso usar cinto? Não sei usar. Tem um vídeo aqui no canal, Gisele, tá escrito assim, ó, coloca assim, guia completo de cintos, K Cavalcante, tá? Como usar cintos, guia completo. É um vídeo completão. Você vai entender aí os melhores cintos, não só se você está acima do seu peso, mas também de acordo com os tecidos, com as modelagens e com o efeito que você deseja do cinto na sua silhueta, tá
tá bom? Tem um manualzão completão aí. A Dete, lindona, antes do curso com a K não usava cinto. É muito bacana entender o que faz sentido para nós. E é dentro desse processo de desenvolvimento, né, entender o seu senso de estilo, o que é confortável para você psicologicamente quando você veste, é extremamente importante. Essa semana eu falei bastante lá no Instagram a respeito disso, né? Que não basta estar bem vestida, você precisa se sentir bem vestida, né? Quantas de nós, comigo já aconteceu, digam aqui se já aconteceu com vocês, de comprar uma roupa nova, a roupa era linda, a vendedora falou que era bacana, que estava maravilhoso, recebi elogios de várias pessoas, só que eu não estava me sentindo bem, fiquei com aquele diálogo interno. E quantas de nós não passa por isso o tempo todo? Só que isso deixa de acontecer quando a gente sabe aquilo que a gente se sente bonita, que a gente se sente confortável e a gente consegue segurar esse look. E aí essa segurança, ela vai transparecer na nossa imagem. Então a gente vai ficar ainda mais bem vestida, porque a gente está segurando aquele look. E isso é muito importante. A gente só consegue isso, gente, com conhecimento, para entender o que a gente está fazendo. Então, a gente faz com segurança, sem medo de errar, e com autoconhecimento, que é entendendo aquilo que faz sentido para nós. Porque estar bem vestida é muito relativo. Cada pessoa tem um senso estético. E outra, não só, né? Eu estava criando um conteúdo e eu fiz um conteúdo de uma palestra que eu ministrei há pouco tempo a respeito de imagem profissional, que, por exemplo, de uma profissão criativa, por exemplo, uma designer, uma decoradora, eu usei até como exemplo a decoradora, a Esté Ribeiro. Eu sou fã dela, ela é decoradora no programa da GNT, Decora, chama, né, o programa dela, e ela é extremamente elegante, super colorida, super estampada, usa muitos acessórios, mas ela consegue usar elementos e que muitas pessoas acreditam, mas não, para ser elegante eu preciso só usar terninho e cores neutras, discretas e não posso usar estampas. Se for usar estampa, é só estampa elegante, só estampa clássica, só poá, xadrez e listras. E óbvio que essas estampas, elas têm o seu valor, elas são muito úteis no guarda-roupa versátil, mas nem sempre essas estampas vão estar conectadas com o senso estético e até o objetivo de imagem dessa cliente ou até mesmo o seu. Porque, por exemplo, uma imagem muito clássica, muito séria, muito sóbria, muito neutra, para uma profissional que tem, né, uma profissão mais criativa, vocês concordam comigo que se ela está num look ali muito contido, muito neutro, muito básico, não vai transmitir a imagem de uma pessoa criativa, que é algo essencial na profissão dela. Então, com certeza, ter uma imagem mais criativa vai agregar valor à sua imagem profissional. Então, a nossa imagem profissional, ela não é, né? Ter uma imagem profissional, era exatamente esse o tema da palestra, ter uma imagem profissional não é usar roupa formal, não é usar blazer, não é usar roupas neutras. Ter uma imagem profissional, principalmente hoje, com a internet, né, que as pessoas vão se conectar muito rápido e a gente precisa desses poucos segundos para fazer com que a pessoa entenda se nós somos bons naquilo que a gente faz, a gente precisa muito, né, conseguir mostrar através da nossa imagem que nós somos os profissionais capazes de gerar a transformação, né, que a cliente desse profissional deseja. Então, por exemplo, eu estou procurando uma decoradora, né, para minha casa e eu entro no perfil da Esté, que ela consegue misturar texturas, cores, estampas, formas do mesmo look de uma forma muito adulta, muito elegante e de uma forma extremamente harmônica. Por mais que, porque entendam, eu não vou querer me vestir igual ela. Eu não preciso me identificar com a forma como ela se veste. Então, por mais que você não
usaria isso, você entende que aquela é a imagem de uma decoradora bem-sucedida, porque ela tem o conhecimento que ela consegue usar todos aqueles elementos visuais na imagem dela de uma forma tão harmônica que óbvio que ela é uma profissional, que ela vai conseguir decorar bem a sua casa. Então, entendam que a imagem e se vestir bem, ele vai ser relativo, e o desejo de imagem também tem que ser relativo, e por isso que a consultoria de imagem tem ganhado tanta visibilidade e tanta procura nos últimos anos, porque as pessoas entenderam que não dá para vestir, né? Por mais que hoje em dia algumas pessoas insistam nessa coisa de uma estratégia de imagem que é um template pronto, que é vestir a nossa cliente de um personagem, colocar todo mundo vestido igual, todo mundo de roupa neutra, todo mundo de alfaiataria, todo mundo, né, com ali o uniforme da mulher com cara de rica ou da mulher elegante. A gente precisa entender que nem sempre essa imagem da mulher elegante vai realmente agregar valor à imagem dessa pessoa. Então, a consultoria de imagem é sobre a personalização de uma vestimenta, de um estilo, que realmente é único, é pessoal e é autêntico, e que mostra a competência dessa profissional de forma individual e personalizada. Agora, não é sobre a padronização. Consultoria de imagem não é sobre padronização. Nós temos métodos, nós temos nomenclaturas, a gente tem técnicas, mas é justamente para conseguir aplicar isso de forma personalizada. Por isso que quando muitas de vocês pedem algumas dicas, alguns direcionamentos dentro lá do Instagram, até mesmo aqui, eu não consigo fazer, porque eu preciso conhecer o seu guarda-roupa, eu preciso conhecer o seu desejo de imagem, eu preciso conhecer os seus estilos, eu preciso conhecer o que faz com que você se sinta bem vestida. Então, o melhor caminho nesse caso é, de fato, buscar uma consultoria de imagem. Ou, se você realmente, assim como eu, é uma apaixonada por moda, é aproveitar o momento que as pessoas entenderam a necessidade desse profissional e estão requisitando esse profissional, investir em uma formação, aplicar esses conhecimentos em você e ajudar outras pessoas que também estão com essas mesmas dificuldades, que também precisam desse tipo de suporte, desse tipo de ajuda. A Sônia colocou: padronizar só é bom para uniformes empresariais. E olhe lá, viu? E olhe lá, muitas empresas que usavam uniformes estão buscando profissionais de consultoria de imagem para criar uma cartilha de peças, né, que são possíveis, de cores, realmente trazendo ali um leque de opções, trazendo alguns direcionamentos, mas não uniformizando os seus clientes, os seus funcionários, entendendo que a imagem dos funcionários, elas fazem parte desse branding da empresa, mas que humanizar a empresa é também deixar os seus clientes, os seus funcionários, né, conseguirem expressar a sua personalidade através da sua imagem. Isso tem acontecido, por exemplo, até em bancos, né, que tinham dress code extremamente rígidos, e em alguns até tinham uniformes. E hoje a gente já está vendo uma mudança muito grande nesse sentido. Então, por isso que a busca por esse entendimento do estilo pessoal e daquilo que faz sentido e dos elementos, né, de como tudo na nossa imagem comunica, é muito importante para qualquer profissional de qualquer área, e que, inclusive, as empresas estão buscando cada vez mais esse tipo de serviço também. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente chegou aqui no nosso último slide. Me digam aqui se agregou para vocês. Deixem lá para mim no Instagram sugestões, conversem comigo. Eu estou sempre por lá respondendo também, tá bom?